Você é alguém que busca por mais profundidade no seu relacionamento com Deus? Você é alguém que luta contra a inconstância na sua vida devocional? Você já está cansado de tentar tudo que é método de como aprofundar o seu relacionamento com Deus, de como melhorar a qualidade do seu tempo devocional, mas você tem falhado miseravelmente todas as vezes que você tenta? Se você respondeu sim a todas essas perguntas, esse vídeo é para você. Por isso fica aqui comigo que eu não te prometo te dar um método infalível de como resolver esses problemas, mas eu vou te dizer o porquê você enfrenta essas lutas e vou te propor um caminho para juntos a gente trilhar e tentar aprofundar mais o nosso relacionamento com Deus. Mas antes, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você poder ficar por dentro de tudo que a gente vai compartilhar por aqui e para você não perder nada do que vai acontecer. Eu vou te pedir também para você deixar o seu like para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e poder indicar ele para mais pessoas que, assim como você, buscam melhorar o relacionamento delas com Deus. Então vamos lá pro vídeo? Olá amigos, tudo bem com vocês? Se você é novo por aqui, eu quero me apresentar primeiro. Eu sou Tássio, sou pastor presbiteriano e já há alguns anos eu tenho percebido Deus me chamando para aprofundar o meu relacionamento com eles e ajudar outras pessoas também a fazerem isso. E como a gente aprofunda o nosso relacionamento com Deus? Muitos já vão responder de bate-pronto que é desenvolvendo uma vida devocional mais profunda, mais séria, mais íntima, mas sobretudo uma vida de busca constante da palavra de Deus, busca constante da presença dele. E na minha caminhada eu tenho percebido que esse é o desejo do coração de muita gente com quem eu tenho encontrado. Recentemente eu fiz uma enquete no Instagram e nessa enquete eu percebi que uma das principais lutas das pessoas no seu relacionamento com Deus é a luta contra a inconstância. Eu sou alguém que tem no meu temperamento o hábito de começar muitas coisas ao mesmo tempo, porém ao contrário da maioria das pessoas que começa essas coisas e não termina, eu acabo terminando aquilo que eu começo, porém eu levo muito mais tempo do que o normal, porque no meio do caminho eu acabo me distraindo com outras coisas. Para vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu levei 10 anos para concluir essa leitura. Tudo porque, em parte, eu não tinha o hábito da leitura em geral, mas por outra parte, quando eu comecei essa leitura eu era adolescente e muito daquilo que eu lia parecia entediante e nem sempre ficava muito claro para mim como alguns textos bíblicos deveriam ser lidos e muito menos como eles poderiam ser aplicados na minha vida prática. Essas duas dificuldades que eu enfrentei fizeram com que a minha primeira leitura da Bíblia fosse sim uma leitura muito difícil, mas ao mesmo tempo foi uma leitura edificante, porque afinal a gente sempre pode tirar algum proveito da leitura das Escrituras. Porém eu penso que eu poderia ter aproveitado muito mais aquele tempo de leitura se eu naquela época tivesse aprendido lições que eu só vim aprender anos mais tarde. E foi em 2014 que, através de um grupo de estudos, eu tive contato com o livro Maravilhoso e Bom Deus de James Bryan Smith. Esse livro é o primeiro de uma trilogia onde o Smith esboça um programa de discipulado, mas sobretudo um programa de aprofundamento da nossa vida de busca com Deus. E foi justamente quando eu entrei em contato com os ensinamentos de Smith nesse livro que eu pude entender um pouco mais do porquê eu tinha todas aquelas dificuldades de levar o meu relacionamento com Deus mais a sério e permanecer constante na minha busca dele. Já na introdução do livro, James Bryan Smith revela pra gente que nós não conseguimos mudar a nossa vida e mudar os nossos hábitos simplesmente por meio da nossa força de vontade. Afinal, a nossa força de vontade muda durante várias vezes no mesmo dia. Para ele, se a gente quiser ter uma vida devocional mais sólida, mais profunda, e se a gente quiser manter a constância na nossa busca do Senhor, a gente precisa experimentar uma mudança radical em 3 áreas específicas. Em primeiro lugar, a gente precisa experimentar uma mudança de mentalidade, aquilo que ele chama de mudança, de troca de narrativas. Essas narrativas nada mais são do que esquemas mentais, histórias que a gente ouviu ao longo da nossa vida que nos prendem a uma forma limitadora de pensar a vida, o evangelho e o próprio discipulado. Depois, em segundo lugar, é preciso nos engajarmos em exercícios espirituais ou as conhecidas disciplinas espirituais, que são exercícios constantes e repetitivos que formam em nós os ritmos da graça e criam em nós o hábito de exercitarmos os nossos músculos espirituais, que vão permitir a gente de responder de forma quase que automática e instintiva aos
impulsos e às sugestões do Espírito Santo que habita em nós e não aos impulsos da carne. E por fim, em terceiro lugar, mas não menos importante, se nós quisermos experimentar essa mudança de vida, essa mudança de mentalidade, nós precisamos estar imersos no contexto de uma comunidade. A gente precisa encontrar um grupo de pessoas que nos auxiliem nessa busca. E essas pessoas não vão apenas nos cobrar quando a gente não cumprir algumas atividades, mas essas pessoas vão nos incentivar e vão também nos ensinar como nós podemos nos aprofundar mais no Senhor. Esses três aspectos são geralmente o motivo pelo qual nós muitas vezes não conseguimos manter a nossa constância no relacionamento com o Senhor, como também são os responsáveis para que a gente consiga, para que a gente seja bem-sucedido nessa busca. A equação é muito simples. Se eu não mudo a minha mentalidade, as minhas narrativas a respeito de quem Deus é, a respeito daquilo que Deus disse, a respeito das promessas que Ele fez e a respeito do caráter de Deus, se eu não me engajo no exercício de disciplinas espirituais que vão formar Cristo em mim, e se eu não estou inserido no contexto de uma comunidade onde eu sou exortado, onde eu sou nutrido pela palavra, onde eu participo dos sacramentos e dos outros meios de graça, é muito provável que, com o passar do tempo, eu vá tender a uma frouxidão espiritual. E essa frouxidão espiritual vai acabar nos levando a um distanciamento, a um esfriamento do meu relacionamento com Deus vivo. Mas o oposto disso também é verdade. Se as narrativas de Jesus, se a mentalidade de Cristo passa a fazer parte da minha mentalidade também, se eu deixo o meu coração ser habitado por essas verdades, se eu me aplico no exercício de disciplinas espirituais que formam Cristo em mim, ou seja, se eu faço uso desses meios de graça que fortalecem os meus músculos interiores por meio da oração, por meio da leitura da Bíblia e por meio de outras práticas que fazem com que a bússola do meu coração apontem para Deus, que é o norte da nossa vida. E se eu me inserir no contexto de uma comunidade onde eu ministro e sou ministrado, onde eu dou e recebo dos meus irmãos, se eu me aplicar nessas três coisas, certamente eu vou desfrutar, eu vou experimentar de um relacionamento vivo e dinâmico com Deus. Porém, tudo isso só é possível por meio da obra e da ação do Espírito Santo internamente em nós e também no nosso contexto externo. Porque se a gente exclui esse fator da ação do Espírito Santo em nós, é muito provável que a gente vá viver uma espiritualidade farisaica, como a daqueles homens que Jesus tanto combateu nos evangelhos, que viviam uma religião apenas exterior, mas que não mudava, não trazia mudanças substanciais para o coração desses homens. Alguns anos depois que eu tive contato com esses ensinamentos do James Bryan Smith, eu conheci um outro James, o James K.A. Smith. Ele escreveu um livro que foi muito importante, decisivo na mudança da minha mentalidade a respeito dos porquês a gente tem tanta dificuldade de manter constância no nosso relacionamento com Deus. No livro Você é Aquilo que Ama, o James K.A. Smith fala as mesmas coisas que o James Bryan Smith falava no O Maravilhoso e Bom Deus, só que de uma forma diferente, mais aprofundada. O James K.A. Smith enraizava o pensamento dele em fontes e tradições muito antigas do cristianismo. Ele falava do poder do hábito na nossa formação espiritual e, mais uma vez, eu fui levado a entender que repetição é a chave. Isso me chocou muito, porque ia radicalmente contra tudo aquilo que eu acreditei durante anos da minha vida. Anos antes, o livro Maravilhoso e Bom Deus, do James Bryan Smith, falava a respeito do poder do hábito e do poder da repetição para a nossa formação espiritual. Ali, ele fazia uma comparação de que se nós quiséssemos nos tornar proficientes tocando algum instrumento, a gente precisaria de no mínimo 10.000 horas de prática. E ali ele compara esse poder da repetição na prática de algum instrumento musical com o poder da repetição na nossa vida espiritual e na nossa prática devocional. E embora eu já tivesse lido isso anos antes, no livro Maravilhoso e Bom Deus, foi só quando eu li Você é Aquilo que Ama, do James K.A. Smith, que um estalo veio à minha mente e eu pude entender que os seres humanos são seres de hábitos. E que esses hábitos, eles têm o poder de nos formar, mas eles têm também o poder de nos deformar. E é daí que vem aquele famoso ditado, que o hábito do cachimbo deixa a boca torta. Ou seja, a repetição de maus hábitos podem deformar o shape da nossa vida espiritual. Da mesma forma, as boas práticas podem
fortalecer a nossa musculatura espiritual para que nós respondamos a Deus da forma como deveríamos. Mas por que tudo isso ia de encontro com aquilo que eu acreditava? Eu passei anos da minha vida imerso numa cultura religiosa que valorizava e enfatizava as sensações. Era um sentimentalismo baseado em impressões e emoções que eu sentia naquele momento. E por conta disso, para que aqueles meus tempos devocionais com Deus fossem realmente válidos para mim, eu sempre precisava ouvir algo, receber algo especial de Deus naquele momento, sentir alguma coisa, receber uma palavra específica, poderosa, transformadora. Eu fui desenvolvendo uma espiritualidade baseada sempre no extraordinário. E com isso, tudo que eu fazia no meu momento devocional precisava ser inédito. As minhas orações precisavam ser orações cheias de lágrimas, a minha adoração precisava se tornar cada vez mais extravagante, e isso em muito pouco tempo foi me levando à exaustão espiritual, porque eu achava que existia algum problema em mim, porque nem sempre Deus falava comigo como Ele falava nos dias em que eu estava no primeiro amor. Acontece que muitas vezes quando isso ocorre na nossa vida, é que Deus quer nos levar para um relacionamento mais profundo com Ele. Ou seja, depois que Deus já tinha falado comigo com muita intimidade, Ele queria me levar à maturidade. Deus não queria que eu vivesse uma espiritualidade baseada apenas nas minhas emoções. E aqui existe um ensinamento muito precioso pra gente. Nem sempre aqueles períodos longos que nós passamos tendo que lidar com o silêncio de Deus são por conta do nosso pecado. Às vezes, Deus quer falar com a gente por meio de momentos difíceis e até mesmo áridos de leitura das Escrituras. E nesses momentos vai parecer às vezes que a gente não está conseguindo tirar proveito nenhum daquilo. Mas é nesses momentos que Deus quer justamente fortalecer a nossa persistência em buscá-lo. É nesses momentos quando os nossos devocionais parecem ser mecânicos, forçados, rotineiros, pesados, que Deus quer testar a nossa fidelidade, a nossa capacidade de permanecer nele. E foi aí então, depois de um tempo insistindo, batendo na porta do céu sem ter alguma resposta aparente, orando, mas parecia que o céu estava de bronze. Foi aí que eu pude perceber que o hábito, a rotina, a mesmice estavam na verdade fortalecendo a minha musculatura espiritual, estavam me tornando mais resistente em Deus, à medida que as lutas espirituais iam aumentando. Foi em meio a esses dias difíceis, nos quais eu cavava e parecia não encontrar nada, que eu pude experimentar também dias onde, quando eu estava muito cansado, eu facilmente encontrava a água que matava a minha sede. Existiram dias também que eu não tinha nem mesmo forças para abrir a minha Bíblia, mas parece que aquelas palavras que eu havia decorado nesses momentos de estudo tão secos e tão difíceis, aquelas palavras que eu havia decorado, saltavam na minha mente, habitavam ricamente a minha mente, ganhavam vida novamente dentro de mim e me davam alegria para viver o meu dia. Por isso, eu quero te perguntar novamente, você é alguém que busca por mais profundidade no seu relacionamento com Deus? Se você deseja isso, no próximo vídeo eu quero te convidar para uma jornada. Eu vou falar com vocês sobre uma prática muito antiga que tem ajudado cristãos no mundo todo já há várias gerações, há vários séculos, a se aprofundarem na sua busca por Deus e a tirarem um maior proveito no seu momento devocional por meio da leitura, por meio da oração e por meio da meditação nas Escrituras. Você quer saber mais sobre isso? Então eu te espero na semana que vem, na quarta-feira, às 10 horas da manhã, para eu poder te contar mais sobre como a gente pode desenvolver, como fazer e como praticar isso. Antes de ir embora, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o seu like para ajudar a gente a alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe e até mais!